contar. Já que estamos a falar sobre contar histórias, nada melhor do que nós que conhecemos a nossa própria história, mas aprendermos ou de alguma forma estruturarmos o contar a nossa história de forma rápida, médio tempo ou mais lenta, consoante o tempo que temos disponível, mas que seja de forma altamente impactante, de tal forma que nos impacta a nós próprios e a história é nossa. Então, e por ser este tema tão importante, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que, na minha opinião, faz toda a diferença nos eventos e quando nós estamos a falar com alguém, não é a informação, não é sobre os produtos, não é sobre o plano de marketing, é sobre a história que é possível com os produtos e com o plano de marketing. Então, hoje vamos aqui contar com uma colaboração incrível. Ela tanto sabe e nos ensina sobre contar a nossa história de forma impactante e hoje pedimos-lhe mais uma vez ajuda. Então eu vou pedir assim com um clap-clap virtual que nos ajudem a receber a nossa upline da equipa de presidentes, Teresa Mendes. Olá! Boa noite a todos! Parabéns aqui pelo vosso empenho e a vossa criatividade e a vossa proatividade de levar aqui esta informação da Herbalife a mais pessoas por nichos espetaculares. Silvia Martins, adorei o teu patamar, está desatualizado, adorei! Aquela coisa que uma pessoa, já não é este, já tenho o patamar desatualizado. Quem é que quer ficar com um patamar desatualizado? Eu acho que todos, né? Tipo, afinal já não sou equipa mundial, já sei que vou mundial ativa, pá, isto é tudo muito rápido. Fantástico, parabéns. Bem, eu acho que todas as apresentações que nós fazemos do webinar, aquela que acabou de acontecer, uma reunião com uma amiga, um amigo, uma conversa, uma partilha nas redes sociais, todas elas ficam muito, 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 muito mais poderosas quando têm pitada de história. Mas não é uma história, é a nossa história ou a história de alguém, ela humaniza sempre. Então eu tenho aqui só uma apresentação que eu já dei algumas vezes, mas eu vou colocá-la na mesma, não, vou colocá-la mesmo, porque vai-nos dar aqui um guião para entendermos, assim como mesmo com muito amor, o poder que nós todos temos. Muitas das vezes ainda não estamos no patamar do plano de marketing que gostaríamos, porque damos um significado à nossa história de incapacidade, de inferioridade, de comparação, de não somos capazes, de não tenho nada para contar, de a minha história não é assim tão especial, e pomos de parte a fazer de a audiência do jogo de alguém. E o que eu quero aqui trazer é que nós somos as pessoas para contar a história. Não há, quando eu chegar a Get, eu vou adorar ir ali àquele reconhecimento que eu vou contar a minha história. Não, não. É por contarmos a história nas oportunidades todas que temos, é que um dia vamos chegar a Get e lá chegar e depois partilhar a história de outra maneira. Então eu quero-vos trazer aqui a mesma importância, não é só importância, é mesmo entendermos todos que todos nós já temos isto dentro de nós. Todos nós já estamos com capacidade, com informação, com habilidade de contar, de partilhar a nossa história. Porquê? Porque ninguém conhece tão bem a nossa história quanto nós. Só que às vezes pensamos assim, mas conta a minha história aqui, desde pequenita, desde que nasci, mas conta é o quê? Então é isso que nós vamos aqui falar, é cada um de nós, eu quero trazer aqui alguma
velocidade esta partilha aqui do PowerPoint para depois abrirmos aqui a perguntas e uma conversa sobre este tema. Dúvidas que vocês tenham, está bem, mas eu não consigo. Portanto, vou querer aqui entregar com alguma agilidade para depois podermos conversar sobre isto. Então, estes são os 4 pontos que eu queria aqui partilhar convosco, que é o poder da nossa história pessoal. Nós até podemos não ter ali um produtozinho para entregar, podemos não ter uma brochura. Neste dia até podemos nem ter uma conta de Zoom para fazer uma reunião, mas temos um telefone. E nesse telefone nós podemos contar uma parte da nossa história. E é a parte da nossa história que pode impactar. Reparem, a Helena teve extraordinária a contar a estrutura dos produtos e do plano de marketing, mas o que é que ficou na retina, na audição, no pensamento das pessoas que ouviram esta apresentação de negócio? Foi a história da Silvia, foi a história da Marta, foi a história do Carlos, foi a história da... Como é que se chama aquela patrocinadora da Tatiana, foi a história da Helena, foi a história da Marta, foi isso é que ficou. Foi isso é que ficou. Então isto é para dizer o quê? Se fica a delas, a nossa também fica. Se fica a delas, das pessoas que nós ouvimos, do convidado especial, do Carlos Henriques, se é isso que ficou, então a nossa história de todos nós aqui também vai ficar numa conversa. Eu não venho aqui falar da história de palco, eu venho aqui falar da história onde nós podemos usar todos os dias, para um dia contarmos no palco. Então é o acontecimento de histórias diárias, de partilhas diárias da nossa parte, que vai encurtar o tempo e a produtividade, a otimização para um dia estarmos num grande palco a contar a nossa história. Então, é isto que nós vamos aqui falar hoje. Poder da história, preparação, partilha, como é que se pode, cada um, antes de partilhar a história, o que é que sabe, tem uma estrutura para contar uma história e depois de contar a história, o que é que nós vamos fazer? Então, isto para vos dizer, foi isso que eu já comecei aqui, e vocês, certeza, todos nós que estamos aqui identificamos isso, que a riqueza de um evento, de todos os eventos, olha, de um filme, é uma história, de uma entrevista, quando ouvimos a Oprah, aquelas entrevistas do alta definição, o que é que nos prende ali? É a história das pessoas. Então, a riqueza de qualquer evento é sempre as histórias. Nós ouvimos assim, ei, é espetacular, a Herbalife. Epá, mas a Herbalife começou numa história, um miúdo de 24 anos, a mãe morreu, tomar os medicamentos para perder peso, depois ele quis ir, ei, foi para a China. É a história que traz a riqueza desta empresa. Vamos ouvir na Apple, vamos ouvir a Apple, a história do Steve Jobs. É a história que depois tornou um produto, que depois tornou uma empresa, que depois tornou tudo isso. Mas a história, nós precisamos mesmo de honrar a história que temos. E porquê? Porque é muito mais fácil nós criarmos empatia, aliás, as pessoas criarem empatia connosco através da história, do que criar empatia através da marca da Herbalife. Todos nós já ouvimos, eu tinha esta noção, mas da Herbalife não era assim muito positiva, mas depois falei contigo, ou ouvi aquela história e a outra, e mudei a minha opinião. Então, é muito mais fácil criar empatia e conexão com pessoas do que com marcas. A marca, ela só é rica porque tem pessoas com histórias. Nós só temos, nós ganhamos valor porque trazemos mais histórias de outras pessoas e a nossa própria para validar que esta empresa tem este sucesso que tem. Então a conexão, a empatia, ela é muito mais simples com uma história do que só com factos, só com informação, só com números, é muito mais poderosa. Então é a história que humaniza a marca, não é a marca que humaniza a pessoa, é a história de cada um de nós que humaniza a Herbalife. E contar é diferente de informar. E isto é, se quisessem se inscrever alguma coisita, como é que eu vou contar a minha história em vez de informar sobre a minha história? Tem aqui muita coisa que nós vamos falar sobre isto. Contar, ela traz vários ingredientes, emoção, ela traz ênfase,
ela traz a experiência da pessoa, ela humaniza mesmo. Informar é 41 anos, 95 países, cotada em bolsa, não sei quantos de faturação, isto é informar. Mas depois precisamos de nós, as pessoas, o mercado precisa de nós para humanizar. E depois o que nós vimos aqui é a diversidade das histórias, das pessoas, das idades, neste caso não é do background, todas estão, porque é uma apresentação de negócio com nichos, mas com diversidade de histórias de vida, até de trabalhos, de resultados, e é isso que cria ligação com a audiência. É muito mais fácil uma audiência se conectar, se calhar, das pessoas todas que tiveram nesta apresentação, algumas conectaram-se com a Marta, outras conectaram-se com a Sílvia, outras conectaram-se com o Carlos, então trazer esta diversidade para uma maior conexão. E quando nós estamos com alguém sozinho, onde nós somos a única história, nós podemos nos agregar da parte técnica, não é? De vídeo, com outras histórias, ou adicionar mais pessoas àquela reunião para trazer esta diversidade. Então, se tiverem que ter aí alguma nota, eu aprendi que nunca jamais, em tempo algum, um cliente pode ouvir só a minha história. Nunca jamais, em tempo algum, um membro da minha equipa pode ouvir só a minha história. Nunca jamais, em tempo algum, um supervisor pode ouvir só a minha história. Então é trazer muitas histórias e que a pessoa se vai identificando com essas diversas histórias. E são as histórias que impulsionam a audiência a entrar em ação. Acreditem, não é a faturação da empresa, não são extraordinários produtos porque ela ainda não usou, ela só vai se conectar com os produtos quando usar. Nem o plano de marketing a subida, são as histórias que fazem a pessoa dizer: epá, ouvi ali a Sílvia, fogo, eu também tinha aquilo, eu também tinha isto, eu também chegava a dia 18 e não tinha já dinheiro, epá, olha, vou começar. É isto que faz a pessoa entrar em ação, são os exemplos das histórias e a conexão com aquela coisa: eu também. Quando alguém nos está a ouvir e sente, eu também, pronto, é muito mais fácil entrar em ação, porque ela revê-se nos olhos de outra pessoa. Mas há uma preparação a fazer. Eu acredito que a preparação é a mãe de qualquer habilidade. Qualquer habilidade. E hoje eu estava a ter aqui uma reunião com o Juan Miguel Mendonça, que é uma referência para mim na Herbalife, Chairman's Club. Quantos capas? 50? 50 ou 60 capas. Mas chega ao nível que é igual. É Chairman's, pronto. E depois, no final da reunião, o Pedro Cardoso, nosso Chairman's Upline, leu um livro do Jim Rohn, e o Jim Rohn dizia assim: não leve as suas necessidades para o mercado, leve as suas habilidades. Se quiserem escrever, não leve as suas necessidades para o mercado, leve as suas habilidades. E a habilidade para partilhar, contar a nossa história é uma responsabilidade de todos nós. E é isso que nós precisamos de levar para o mercado. Porque as necessidades as pessoas já têm. E são essas habilidades que fazem com que encaixa a solução na necessidade da pessoa. Mas isto consegue-se através da história. Então, a preparação é a mãe do sucesso. Quanto mais preparados nós tivermos, mais habilidades vamos ter. E se é para levar as habilidades para o mercado e não as nossas necessidades, como por exemplo, eu preciso ganhar 500 euros, vou falar com pessoas. Não, eu não vou levar esta necessidade. Eu vou ajudar pessoas a ganharem 500 euros. Eu este mês quero ajudar 5 pessoas a ganharem 500 euros. E como consequência depois eu, se calhar, até vou ganhar mais. Então eu levo as minhas habilidades. E a preparação é aquilo que me faz tornar a habilidade cada vez mais hábil.
Então, antes de contarmos a nossa história, eu sei que às vezes, olha, vamos aqui para uma apresentação de negócio, vamos aqui para um webinar, olha, vou aqui fazer uma reunião com esta pessoa, olha, tenho aqui, vou mandar uma mensagem a esta pessoa aqui no Instagram ou no Facebook, ou vou ligar aqui à minha amiga que eu não vejo há quanto tempo, e aquilo vai, entra, acontece a ação e pronto. Mas, se nós pararmos 30 segundos e pensarmos assim, qual é o objetivo desta conversa que eu vou ter agora? Eu vou falar com quem? Esta rapariga, ela é o quê? Ela faz o quê? Como é que ela... o que é que eu gostaria que ela fizesse depois desta conversa? E que informação é que eu tenho para me conseguir conectar já com ela? Isto passaram 30 segundos, então eu preparo-me para a audiência. A audiência pode ser uma pessoa. A audiência pode ser uma pessoa só. Não precisam de ser 500, 2000 ou 200, não, é uma pessoa. E quando nós fazemos este tipo de preparação, a habilidade que nós levamos para o mercado, ela torna-se muito mais eficaz. E quando nós fazemos esta preparação, a naturalidade, ela também fica muito mais enriquecida, a autenticidade. O Aristóteles, ele dizia assim, não falo para as pessoas, falo com as pessoas. E se eu tivesse de dizer assim, qual é o segredo de contar a história? É esta frase. Eu não vou falar para vocês, eu quando falo para vocês, imagina, vocês estão aqui na minha casa, eu não vou falar assim, a audiência, qual é o objetivo da audiência, qual é a audiência, vou falar como é que vou falar, o que é que eu quero da audiência, como é que eu me conecto com a audiência. Naturalidade, não falo com as pessoas, eu não vou falar assim convosco, eu vou conversar convosco. A história é para ser partilhada, é para conversar a nossa história com alguém. Ai, Teresa, mas só temos 30 segundos, aquilo tem que ser muito rápido. É preferível dizer menos, mas conversar, do que dizer tudo aquilo que a gente quer dizer e falar só para as pessoas e não falar com elas. Então, eu tenho um segredo aqui com esta frase, é que antes de eu falar sempre com alguém, neste caso eu estou a falar, estou-vos a ver, né? Mas aqui eu queria estar a falar com vocês assim mesmo ao pé de mim, aqui no meu escritório, mas eu não estou. E isso dificulta-me às vezes o falar para estas pessoas ou falar com estas pessoas. Então nesta preparação eu sei sempre que eu vou falar para alguém, eu escolho um nome, e uma pessoa que eu gosto muito, e então é como se eu estivesse a falar para ele. E então ajuda-me muito quando eu escolho alguém, olha, agora vou partilhar convosco esta informação, eu vou contar a história, eu vou contar a história para ele. E depois estão ali algumas outras pessoas a ouvir, mas na realidade eu só estou a contar a história para ele. E isso ajuda muito a escolher um nome, a escolher uma pessoa que eu gosto, que eu me emociono em falar, que eu me fico feliz em falar, e então eu estou a falar para aquela pessoa. E depois estão lá uma data de gente no Zoom a ouvir. Isto ajuda-me muito a falar com a pessoa, em vez de ser falar para as pessoas. Então, por favor, na história, mais vale engasgar, dizer baboseiras, tudo ao contrário do que ler a história. Porque a história ela não é para ser lida. Ninguém, eu não sei se vocês já viram várias entrevistas, claro que já viram várias entrevistas. Ninguém está, o entrevistador está com um bloco de notas, mas o entrevistado não. O entrevistado só está ali de coração aberto, no improviso, a responder às perguntas que estão a ser feitas. Porquê? Porque as perguntas são sobre ele, são sobre a vida dele. Então, na partilha da história, por mais nervosos que estejamos, por mais extraordinária que seja a audiência, que é a mesma coisa dizer assim, ó Magda, olha, amanhã tu vais partilhar a tua história para 40 chairmans, que é uma audiência de, ai meu Deus do céu, estou tão nervosa, 40 chairmans, eu vou partilhar a minha história, sim. Então mais vale engasgar do que estás a ler a tua história porque aquela audiência é muito especial. Então mais vale é falar com eles, como se fosse falar com uma pessoa que tu gostas muito. Então a emoção é o ingrediente secreto da nossa história. Ela até pode ser só contada em 30 segundos,
Mas se o brilho no olho, a intuação, a palavra for acompanhada de sentimento, a história penetra automaticamente no coração de quem está a ouvir. E eu digo-vos uma coisa, o cérebro das pessoas ele está muito cansado. A história não é para contar para o cérebro, a história é para contar para o coração. O coração está muito necessitado e o cérebro muito cansado. Então vamos falar para aquilo que é muito mais fácil. Então falar com emoção sobre a nossa história. Depois ninguém domina tão bem o conteúdo quanto nós sobre a nossa história. A única coisa que nós precisamos de saber é, para aquela audiência, para falar com aquelas pessoas, qual é o capítulo da minha história que serve melhor àquelas pessoas. Então é só escolher o capítulo, é isso que nós já vamos aqui falar. E depois não evitar usar siglas e private joke, tipo, Tânia, olha, tipo, pá, isto tem mesmo tudo a ver com aquilo que a gente falou ontem, é só eu e ela que estamos a perceber, mais ninguém. E isso tira a audiência de conexão comigo. Estas coisas privadas que só alguém é que sabe, ou nomenclaturas, olha, eu fui ali, às vezes nem é nomenclaturas, eu estou a contar uma história e quero partilhar que o evento que me fez diferença foi um fim de semana de liderança, onde eu vi a grande visão. Então eu posso dizer assim, eu quando fui ao Porto e ao Coliseu do Porto, aquilo, eu tive uma visão enorme, e toda a gente pergunta, que é isso do Porto? O meu primeiro fim de semana de liderança foi no Porto, foi no Coliseu do Porto, mas eu preciso de contar de outra maneira. Eu fui a um evento que foi no Porto de liderança e foi esse evento de liderança que me fez aumentar a minha visão. E assim eu estou a falar para toda a gente, não estou só a falar para os meus amigos que sabem que o primeiro fim de semana de liderança foi no Porto, no Coliseu. O Alan Lawrence o Alan Lawrence, que partiu fisicamente agora, ele ensinou-me uma vez que eu ia contar eu e o Bruno íamos contar a nossa história numa extravaganza para 20 mil pessoas, eu estava muito nervosa, e estava atrás do palco, tirei as lentes, porque eu vejo muito mal, tirei as lentes para não ver ninguém, e estava muito nervosa, mas ele aproximou-se tanto de mim que eu consegui ver, e ele disse-me assim, "Are you nervous? Why?" E eu disse, Alan, estou tão nervosa, e ele assim, porquê que estás nervosa? Não vais falar para mim? Vais falar para aquelas pessoas que ainda não são da equipa de milionários e que a tua história vai ajudá-las a ser, é para elas que tu vais falar, ok? E eu, ok. Então a minha audiência não era o Alan, a minha audiência não era os Shermans que estavam ali à minha frente, a minha audiência era para quem ainda não era milionário, como eu já era, e que eu tinha algo para entregar a essas pessoas. Então isto é muito importante. E depois é a forma como é que se conta a história. Eu posso estar aqui em 30 segundos a falar de muito depressa, muito aflita, porque eu quero dizer muita coisa em pouco tempo e quero constar tudo, ou mesmo que seja em 30 segundos, o meu tom de voz altera, a minha expressão enfatiza alguma coisa que eu quero explicar. Mesmo que seja em 30 segundos, esta pausazinha de silêncio faz a diferença. E depois a velocidade, às vezes eu tenho que acelerar um bocadinho mais e outras vezes eu tenho que ser mais lenta. Mesmo que seja em 30 segundos, é possível conseguir fazer isto se houver uma estrutura e uma preparação. Até porque 93% o que nós dizemos é não verbal. Imaginem o que é. Hoje a maior parte das pessoas que nós falamos é online. Como é que elas só nos veem do peito para cima? Como é que nós vamos conseguir isto, de que aquilo que passa não são tão as palavras assim? Então tem a ver com isto tudo, com a intuação, com a expressão, com a forma como as nossas palavras vão passar, com a confiança, com a emoção. Então é embrulhar cada palavra com a emoção da nossa história. E a emoção não é estar ali a chorar porque eu estou muito emocionada. Não! Não é. A emoção é esta paixão, é este compromisso, é esta confiança. Isto é emoção. Então nós precisamos ter isto preparado. Mas eu não tenho tempo para isso. Faz-me sempre lembrar, se eu não consigo doar 1 euro, eu nunca vou conseguir doar 1 milhão. Então, se eu não consigo fazer a primeira repetição do ginásio, eu nunca vou conseguir fazer 12.
Então, se não consegues ter 5 minutos, 3 minutos para te preparar para contar a história, às vezes é muito desgaste, é muito trabalho com pouca produtividade. E seria resolvido com 3 minutos antes. Então, a preparação, nunca descurar a preparação. Eu, antes de entrar aqui, eu estava aqui a ouvir e fui à casa de banho. E ainda foi na casa de banho que eu me preparei para estar aqui a falar convosco hoje. Em 30 segundos. Eu não estou aqui a contar a história, mas eu estou a dar algum tipo de informação. Também é preciso preparar. Não custa nada, é só um hábito. Depois, só preparação técnica, porque a maior parte das coisas agora são online. Então é na câmara, ver antes, se nós estamos no Zoom, como é que está a câmara, se está bem enquadrada, a luz, não tem se não está muito escuro, mas também se não tem ali uma luz, quase que a pessoa tem que usar óculos, porque é tão forte. O alinhamento do enquadramento do orador, da pessoa com a câmara, o cenário não estar muito desorganizado, com muito ruído visual, adaptado também ao evento. Às vezes podemos fazer partilhar a história, estamos no jardim, estamos na varanda, estamos a treinar, estamos na cozinha, não precisa ser sempre o mesmo cenário. Mas ter essa preocupação, agora vou fazer aqui, mas espera aí que eu tenho ali a sanita por trás, se calhar não é bem um bom sítio para eu fazer. Tirando a Sílvia, porque ela faz todos os acompanhamentos na casa de banho, mas mesmo assim ela pode escolher outro cenário, mesmo fazendo na casa de banho. A roupa, Teresa, mas eu quero cumprir o meu estilo. Ok, mas o nosso estilo pode também adaptar-se à audiência. Não quer dizer que eu tenha que estar sempre de camisola de fato de treino, mas também não quer dizer que eu tenha que estar sempre com brilhantes, não é? Mas adaptar aqui a audiência. Para quê? Para que a pessoa perceba, sem sequer pensar nisso, que é a mensagem que esta pessoa está a passar está a bater certo com o mensageiro. Então, se nós somos os mensageiros da Herbalife, nós não somos a mensagem, mas o mensageiro tem que bater certo com a mensagem. Tem que bater certo. Porque se não bater certo é aquela coisa que a pessoa nem percebe porquê, mas ela cheira que aquilo não é bem assim. Então, é usar a autenticidade que nós temos, mas também percebermos que dentro da nossa autenticidade é preciso adaptar a audiência. O Juan Miguel Mendonça, ele estava a dizer que é muito importante nós sermos sempre nós próprios, mas atualizados ao momento presente. Eu imaginei, olha uma pessoa que é autêntica, mas não se atualiza ao momento presente. Um exemplo. Eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de tocar, eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar ali, olho no olho, e conversar, e conversar, e conversar. Eu sou assim. Uma pessoa que é assim, e que muitos de nós que estamos aqui somos assim, e não se adapta a esta realidade, o que é que vai acontecer? Vai extinguir-se, vai regredir no seu negócio. Porquê? Porque ela não se adaptou. Então como é que nós, sendo assim, de pessoas de abraço, de beijo, de toque, conseguimos adaptar a esta realidade? Porque senão vamos morrer. Quem não se adapta não evolui. Então é muito importante adaptar também o estilo. Só estamos a falar de roupa, mas é muito mais do que roupa. E depois qualquer apresentação de PowerPoint, quem está muito habituado a fazer apresentações ao vivo, presencial, tem que ser diferente. Pode ser dar aqui um refresh. Esta apresentação que vocês fizeram, ela é um refresh. Ela é totalmente adaptada a esta realidade. Quero-vos dar os parabéns por isso. Está super clean, super fresca, super bonita. Curtas palavras, imagens grandes, e é isso, essa adaptação é muito importante. Agora, vamos fazer aqui 3 fases que qualquer um de nós precisa de estar ciente nesta preparação de 30 segundos, de 1 minuto, para saber contar a nossa história. E é sempre introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece que estamos numa aula de português, mas não. Introdução é o quê? É apresentar-me quem eu sou, mas depois eu preciso de depois de me apresentar, o desenvolvimento é o quê? É a identificação da audiência com o orador. Por isso é que eu preciso saber para quem é que eu vou falar.
Mas no webinar, como é que eu sei para quem é que eu vou falar? Tens que saber, no webinar nós falamos para os convidados. No webinar nós não falamos para os guests. No webinar nós não falamos para os supervisores. No webinar nós não falamos para os presidentes. No webinar nós falamos para as pessoas que estão lá pela primeira vez para conhecer esta grande oportunidade que pode mudar a vida delas. Sabemos quem é a audiência. Então, no desenvolvimento da nossa história, nós precisamos trazer esta identificação. O que é esta identificação? Contar o capítulo onde nós éramos essa audiência, onde nós éramos as pessoas que estavam a ouvir pela primeira vez. Que é, eu já estive, não precisa de ser dito isso, não é? Mas já vamos aqui dar este exemplo, que é esta pessoa, como é que ela estava? Eu vou contar a minha história. Como é que eu estava antes de conhecer Herbalife? O que é que me incomodava? Como é que eu me sentia antes de conhecer Herbalife? E o que é que eu vi que Herbalife dava resposta à necessidade que eu tinha? E isto pode ser contado em 10 segundos ou em 5 horas. É só pôr capítulos lá dentro, mas a estrutura é a mesma. E depois qual é a conclusão? Que é quais foram os meus primeiros resultados, o que é que tem feito verdadeiramente a diferença e quais são os resultados ao dia de hoje. Que é dar ao quê à audiência? Confiança para que a pessoa possa entrar em ação, para ela sentir confiante. Ela agora ganha 40 mil euros, mas no primeiro mês ganhou 1.500. Então eu também vou ser capaz. Então, é muito importante, se eu vou a um webinar e quero brilhar para os presidentes, a minha história não vai servir à audiência, porque está desajustada. O filme não está ajustado às pessoas que querem ver o filme. Então é muito importante nós sabermos, antes de qualquer apresentação, com quem vos convidou para partilharem a história. Pergunta, se ninguém vos disse, olha, qual é o objetivo deste evento? É para falar para quem? É só isto. E depois nós adaptamos a nossa história para essas pessoas. Ok? Então vamos dar um exemplo prático. Um bocadito. Um exemplo prático. Introdução. Olha, o meu nome é Ana Palma, vivo em Lisboa, de profissão sou enfermeira e conheci a Herbalife há 2 anos através da minha colega de trabalho. Um erro frequente aqui é dizer assim: o meu nome é Ana Paula, vivo em Lisboa, de profissão sou enfermeira e conheci a Herbalife há 2 anos, através da minha colega de trabalho. Nessa altura sentia muito cansada, não tinha energia para estar com os meus filhos. Isto não é história, isto é ser um jornalista do Jornal das 8, em que está a ler um teleponto e que tem a missão de passar alguma informação às pessoas que estão a ver. A história é diferente. A história não é para ser... não é para ser informada, ela é para ser contada. Então é conseguir esta fluidez. E no desenvolvimento, identificar a audiência com o orador. Então, eu conheci através de uma colega de trabalho, a audiência, a pessoa que está pela primeira vez já consegue ver, ou pelo menos perceber que tem colegas de trabalho. Nessa altura eu sentia-me muito cansada, não tinha energia para estar com os meus filhos, e isso afetava como mãe, como profissional de saúde. E os produtos vieram dar uma forma fácil, super prática de ter mais energia sem perder tempo. E aqui a audiência, ela vai se identificar com esta história ou não. Olha, eu também sou mãe, eu também não tenho tempo, eu também não tenho energia. A pessoa já fica conectada. Porquê? Porque ela revê-se nesta história. Ela está super enérgica, tem tempo. Não é esta história que a vai rever, é outra de alguém. Por isso é que é muito importante diversificar as histórias. Depois, conclusão, que é dar os resultados, né? Factuar os resultados e ajudar a que a audiência entre em ação. Em 3 dias comecei logo a ter energia e a pessoa, espera aí que eu também quero. O facto de estar em comunidade ajudou-me a ser muito mais consistente, ou seja, eu tenho aqui um suporte de ajuda e hoje sinto muito melhor como mãe e como profissional. Isto é uma história de produto, por exemplo. Como é que a Ana Palma... imagina que ela está a dar a parte do testemunho de produto. Esta é a história dela. Mas agora convidam a Ana Palma para dar o testemunho sobre o negócio. Ela não vai poder usar aquele capítulo da história.
A apresentação do orador, a introdução, ela pode usar o mesmo, porque ela continua a viver em Lisboa, de profissão é enfermeira e conheceu a Herbalife há 2 anos. Mas ela precisa de pôr outro capítulo no desenvolvimento e na conclusão. Então ela conheceu através da colega de trabalho, tudo igual. Nessa altura sentia-me muito cansada, não tinha energia para estar com os meus filhos e mesmo sem ter tempo, procurava um rendimento extra para poder ter uma casa maior. Era o objetivo da Ana Palma, era ter uma casa maior. E agora imaginem a quantidade de pessoas que está em casa a ouvir esta história e diz assim, oi, uma casa maior eu também quero, vou ouvir o que é que a Ana tem para me dizer. Foi isso que vi, sem afetar o que fazia e que podia ter na Herbalife. Registrei-me como membro, que é dizer aquilo que eu gostaria que a audiência fizesse. Registrei-me como membro. No primeiro mês ganhei 470 euros, graças às formações, ou seja, aquilo que eu quero que a audiência faça, porque é aquilo que deu resultado comigo, e a ajuda do meu patrocinador, o mês passado ganhei 1.700 euros. E passaram 30 segundos. Então, todos nós temos história de produto, todos nós temos história de negócio. O que é que difere uma história de 30 segundos para 30 minutos? É os capítulos. A estrutura é a mesma, existe uma introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, o objetivo é apresentar o orador, o desenvolvimento é identificação com a audiência, ou seja, a audiência identificar-se comigo com qualquer coisa, e a conclusão é dar confiança para que a audiência entre em ação. Então eu preciso de colocar esses capítulos da história para isso. Então, 30 segundos ou 30 minutos, a estrutura é a mesma. O que é que se altera? Mais ou menos capítulos da história. E depois, para nós irmos melhorando, para nós evoluirmos, para nós não estarmos sempre a contar os mesmos capítulos, para nós não estarmos sempre a contar com a mesma intuação, para nós também conseguirmos sentir, às vezes as pessoas dizem assim, então, mas a história é igual, tens que contar sempre a mesma coisa, a estrutura é igual, a história é igual, mas há muitos capítulos para serem contados, mas o mais importante é quem conta a história tem que estar entusiasmado para contar a sua história. Se eu tenho a mesma história que conto igual, da mesma forma, há 5 meses, exatamente a mesma história, da mesma forma, com a mesma intuação, a partir das 10 vezes eu vou estar em modo play, vou pôr assim, play. Stop. Eu vou ficar uma máquina a contar. Eu perco o lado humano. Porquê? Porque eu já sei aquilo de cor. Então, o entusiasmante da história é isto, é quem conta a história estar animado, emocionado, entusiasmado por partilhar a sua história. Como é que se melhora isto? Gravando-nos. Eu, durante algum tempo, eu gravava imensas minhas histórias, mas depois tinha vergonha de as ver. Porque pensava assim, ai que horror, esta é a minha voz, é horrível, ai não gosto nada de me ver. Ficava distraída a olhar para coisas que não interessam nada, não interessam nada. E distraía-me dos ingredientes que podiam fazer a diferença nas outras pessoas. Então eu ficava só a olhar e observar-me a mim, em vez de observar aquilo que eu estava a entregar às pessoas. Até que me deixei disso, pronto, e agora ouço aquilo que eu gravo. Então, e perceber uma análise, olha, o que é que correu bem na minha partilha, que ajustes preciso fazer para melhorar, observar e apontar o que mais gosto ou o que menos gosto dos outros oradores. Quando nós ouvimos outros oradores a contar a história, ter assim um caderninho e pensar, epá, olha, além de ouvir, além de receber o conteúdo da história dessas pessoas, poder também ter uma análise, epá, gosto mesmo desta forma como esta pessoa conta a história. E escrever características, modelar, não é copiar. Olha, agora também vou contar a história assim. Olha, também conheci através de um shampoo, também conheci... Não, isso não é o objetivo. O objetivo é modelar alguma coisa que nos tenha feito sentido. Mas também há oradores que nós ouvimos e pensamos assim, ai, não me identifico nada com isto, com esta forma de contar. E podemos ficar só por esse julgamento ou podemos aprender com ele. Como é que se aprende com ele? Ai, não gosto nada desta forma de contar, tão monocórdico, tão não sei o quê. Então gosto de qual? E graças àquela formação, não é? Graças àquele presente de não gosto disto, nós descobrimos, se eu não gosto disto, então gosto do quê?
E através daquela pessoa que nós não gostamos, não nos identificamos da forma dela contar a história, nós vamos aprender e descobrir coisas que não iríamos descobrir se não tivéssemos ouvido. Então todas as histórias nós podemos aprender com toda a gente a contar a história. E depois modelar aquilo que nós mais gostamos, em vez de estar a copiar. Eu conheço pessoas que elas gostam muito do orador e até a voz é parecida com o orador. Elas mudam a sua identidade para passar a ser aquele orador que elas adoram. E isso não é autêntico, não é? Isso não passa depois para as outras pessoas. Sente-se que há ali alguma coisa fake it. Então, a última mensagem antes de abrirmos aqui a conversa é que todos nós confiarmos que todas as histórias, a tua história, a tua é super poderosa. Basta tu aceitares contá-la, preparares-te para contar e depois começar a contar. Porque ninguém conta tão bem como tu, ninguém. E chega uma altura que cada pessoa vai conseguir emocionar-se com a sua própria história. Em vez de julgar a sua própria história, tipo, mas eu estou assim há tanto tempo e ainda não consegui evoluir e claro que se uma pessoa não se consegue emocionar e julga a sua própria história, ela vai contá-la a quem? A ninguém, ela vai esconder de toda a gente, porque ela não consegue apreciar a sua própria história. E se não consegue apreciar a sua própria história, ela não vai contar a ninguém. Então, inspirem-se com a sua própria história. Mas eu estou aqui há muito tempo, então não olhes para esse capítulo, olha para aqueles capítulos que tu te inspiras e começa a contar esses, porque existem lá, existem. Mas eu não consigo ver, procura porque vais encontrar. Existem, eu posso pôr os óculos da negativa ou posso pôr os óculos da positiva. Eu posso pôr os óculos da vítima ou posso pôr os óculos da líder. Eu posso pôr os óculos do coitadinha de mim ou posso pôr os óculos de fogo. Se eu já passei por isto, com caraças, bolas, eu vou ter que partilhar isto com toda a gente, porque toda a gente vai conseguir fazer isto também. E todos nós, na nossa vida, temos desafios enormes que já conseguimos superar, inclusive dentro da Herbalife, mesmo de quem está aqui há pouco tempo, e conseguiu superar, e que pode passar isso às pessoas. Olha, eu também pensava isso, olha, também me aconteceu isto, e depois eu fiz isto, e olha, e deu outro resultado. Todos nós temos uma história poderosa. Escrevam, por favor, eu tenho uma história poderosa. Eu só preciso aceitá-la e não negá-la. Eu só preciso inspirar-me e não julgá-la. Eu só preciso gostar da minha própria história, em vez de me comparar que a história dos outros é que é sempre boa. Enquanto eu não aceitar a minha história, por que é que as outras pessoas vão confiar em mim? Depositar a história delas na nossa equipa. Porquê? Então é o primeiro passo, aceitar, respeitar, honrar, inspirar-nos com a nossa própria história. E isso é super poderoso, porque nós vamos usá-la muito mais vezes. E é isso que vai fazer diferença depois nas ações que as pessoas vão tomar. É muito fácil esconder-nos atrás de factos da Herbalife. É muito fácil dizer assim, não, mas eu estou numa empresa que está há 41 anos, em 95 países, um prémio Nobel da Medicina, cotada em bolsa, e eu escondo-me ali só. Como se fosse este o chavão. Não. Quantas vezes é que vocês já ouviram falar que o sucesso da Herbalife é a diferença pelo distribuidor? Nós somos o distribuidor. São as nossas histórias que fazem a diferença. Precisamos de aceitá-las, de honrá-las, de inspirá-las e de contá-las. É isso que faz a diferença. Porque os 41 anos são para todos. Os 95 países são para todos. O plano de marketing que dá para não sei quantas pessoas é para todos. Os produtos são iguais para todos. O que é que faz a diferença de uns poderem chegar a mais pessoas no mercado? É quanto mais se expõem com a sua própria história. Quanto mais levam a habilidade da sua experiência. E por isso é preciso aceitá-la em vez de julgar. É preciso olhar com os óculos de... Olha aqui coisa fantástica que eu fiz. Olha aqui esta coisa fantástica pela qual eu passei. Olha aqui esta coisa fantástica que eu tenho nas mãos e que eu fiz este percurso, este caminho e que eu posso partilhar com outras pessoas para fazerem também. É muito mais do que factos.
Perguntas que tenham. Consegue abrir os micros? Consegue, não é? Perguntas que tenham sobre isto, sobre esta dificuldade de contar a história, uma parte do capítulo, perguntas que tenham sobre este tema de história, da tua história. Boa noite, Teresa. Alô, Por onde Rosário. começar? Rosário, imagina que tu estás com uma cliente. Imagina que tu estás com um membro da tua equipa. E ela diz-te assim: ah pá, mas isso é tão difícil. E tu de certeza, Rosário, que tu tens uma história na Herbalife onde tu achavas que uma coisa era difícil e depois conseguiste superá-la e torná-la mais simples, não tens? Então, para essa pessoa é por aí que tu deves começar. É colocar o capítulo em função do tipo de conversa que estamos a ter, do tipo de audiência que estamos a ter. Tu tens na tua história alguma coisa que foi difícil e conseguiste superar. E, olha, ela vai ter assim, mas é tão difícil chegar a supervisora. E tu és supervisora, Rosário. E ela vai te dizer assim, pá, mas não, mas olha, eu assim, por causa dos meus filhos não posso. Rosário, e tu tens uma história mega inspiradora. Estou aqui com o megafone para ver se tu me ouves bem. Mega inspiradora sobre este tema. Por causa dos teus filhos, tu não podes. Então eu vou-te contar como é que eu posso com o meu filho. E tu contas a tua história. E tu contas a tua história, Rosário. Só de pensar na história sem contar já estou emocionada. Imagina a pessoa que estiver à tua frente. Elas vão te dar desculpas do não, não, não. E tu tens tudo para lhes dizer que sim, porque se tu fazes, elas fazem. É por aí que tu deves começar, Rosário. Obrigada. Agora toda a gente ficou a querer saber a tua história. Este é o poder, este é o poder. Tem que engasgar aqui, tem que fazer suar. E tu tens isso, toda a gente que está aqui tem isso, Rosário. Não é por onde começar, é o que capítulo é que eu vou trazer à conversa que a pessoa está-me a dizer agora. Faz sentido, Rosário? Mais perguntas? Teresa, já agora eu queria saber a opinião de como é que correu e o que é que eu posso melhorar. Eu não gosto de dar opinião, eu acho que tu podes fazer a parte do pós, a pós-história, né? De poderes ver o que é que tu disseste e como é que tu, em função da tua audiência, podes trazer essa evolução, não é? Tu partilhaste ali dores, tu partilhaste ali soluções. Agora, eu acho que sabes que não há aquela coisa de certo e errado. Porquê? Porque é a história. Ninguém pode dizer assim, não, contaste mal, contaste isto não foi correto. É a tua história. E livramos daquela coisa, isto está certo, isto está errado, isto está bem feito, isto está mal feito, porque é a tua história. Agora, o que é que pode ser melhorado? É a fluidez da estrutura, a fluidez desde que tu dizes, olá, o meu nome é Sílvia, até terminares. Essa fluidez é o que pode ser melhorado. Só isso, do resto, pronto. Como é que tu te sentiste, Sílvia, a contar a história? Senti-me bem. Pronto. Antes estava a tremer. E estavas a falar para quem? Estavas a falar para quem? Estava a falar para uma pessoa que sei que estava lá, mas que não estava no meu ecrã, por acaso. Mas eu sei que estava lá. Pronto. Porque já estava combinado que eu ia falar para essa pessoa. Pronto, e saber que aquela audiência, ainda mais esta apresentação é bem específica, então os capítulos ainda têm que ser mais específicos e as histórias ainda têm que ser mais específicas. Sim. Mais Obrigada. perguntas? Este é um tema assim, eu sei que é muito importante, porque eu acho que é a base e é o que pode fazer a diferença. Por isso, sintam-se à vontade para fazer perguntas. Teresa, é fácil quando... Não sei se mais alguém ia falar.
Oh, Rui, estava a Andreia, tens que lhe dar permissão, que ela é da tua equipa. Primeiro tu. Eu vi. Olá, Andreia, e depois Rui. Olá, Teresa, boa noite a todos. Isto estar a pôr um travão e acelerar assim ao mesmo tempo é isso um bocadinho. A minha pergunta, ok. Como é que nós, sem tentar entrar, porque eu sei que o poder da história é o que move as pessoas, e quando tu tens vários aspectos na tua vida que sabes que podem impactar os outros, como é que tu escolhes, como é que tu falas deles, ou se falas, ou se escolhes sem correres o risco de entrares no vitimismo, Ok, naquela... Excelente pergunta. 3 fatores. O principal, eu já tenho, como é que eu digo isto? Eu já tive que conseguir superar aquele desafio, eu tive que conseguir superá-lo. Andreia, eu prometi a mim própria que eu ia contar a minha história de uma falência financeira quando ganhasse mais de 20 mil euros por mês. E quando no primeiro mês, em abril de 2000 e não sei já quando, mas eu sei que foi em abril, eu pela primeira vez contei a minha história dessa situação. Porquê? Porque eu superei aquela situação. Eu fiz o caminho de superação. Enquanto eu estava naquela situação de dificuldade financeira, de não ter dinheiro, eu não podia contar a história a ninguém. Porque eu a contar iria ser uma vítima. A minha história não servia para contar, não servia à pessoa. Ela só ia despejar porcaria, lixo para cima da pessoa, percebes? Ia ficar ali a consolar, pois, eu também. Então, primeiro aspecto, para eu contar uma coisa difícil, de dificuldade, de desafio, eu precisei de superar já. Esse é o primeiro ponto de tudo. Tipo, o meu negócio caiu todo, ou, sei lá, uma coisa qualquer. Se aquilo me dói e se eu ainda estou dentro daquela, não consegui superar, aquilo ainda é muito difícil para mim, não é contável ainda. Quando tu te sentes que conseguiste superar, aí já sim. Porquê? Porque tu entregas a dor e tu entregas a solução. Tu entregas o problema e tu entregas a solução. Eu passei isto e depois fiz isto e agora estou assim. E aí sim, tu estás a servir a pessoa que está à tua frente. Se tu estás na dor, mas ainda não superaste, tu estás só a despejar essa vitimização que tu acabaste de dizer. Esse é o primeiro ponto. Ficou claro? Então, Teresa, mas eu ainda estou aqui na dor. Guarda essa história, porque ela um dia vai ser contável. Mas ainda não é hoje. Mas guarda. E até vais escrevendo algumas coisas, porque vais necessitar de a contar um dia. Ok? Este é o primeiro ponto. Depois, já consegui superar, já estou na situação que já consegui superar. O que é que eu escolho? Eu escolho sempre em função de 2 coisas. Da audiência que eu tenho, da pessoa que está à minha frente e do tempo que eu tenho para contar a história. É assim que eu escolho. Eu tenho este tempo para contar a história, ou eu estou a ter uma conversa contigo, Andreia, eu vou estar 1 hora a contar, mas a conversa que eu tenho contigo, sei lá, é para fazer uma segunda exposição. Então eu vou ter que contar muito pouquinho a história e pôr-te a ti a contar muita história, porque eu quero saber mais de ti para entregar as soluções que a Herbalife tem para ti. Então a minha história vai ser muito reduzida numa segunda exposição. Eu vou pôr-te a ti a contar a tua história, para eu saber mais coisas sobre ti. Então é assim que eu escolho. O princípio é sempre este, eu tive que superar aquela dificuldade para agora poder partilhar, porque eu consigo partilhar com a solução da dificuldade, porque senão é vitimização. E a segunda coisa, para quem é que eu vou falar, quem é a minha audiência? E terceira coisa, quanto tempo eu tenho para contar isto? Se eu posso pôr mais 2 ou 3 capítulos, ou se é só aquele. Ou se hoje eu vou falar daquele problema, depois amanhã vou falar daquele, é em função, ou daquela solução, ou daquela conquista, ou daquela coisa extraordinária, é sempre em função da audiência. Por exemplo, agora nós estamos numa audiência, num momento onde, quando eu conheci a Herbalife com o Bruno, o primeiro evento que eu fui foi um fim de semana de liderança. O próximo evento que vai haver é um fim de semana de liderança.
Eu não consigo dizer, agora o próximo evento é um kick-off, então foi o kick-off que fez a diferença. Eu não consigo dizer isto, porque não foi verdade. Mas foi o fim de semana de liderança, então eu revejo-me na minha história nestes momentos, que antes de um fim de semana de liderança, como vai haver em Portugal, em maio, foi aí que eu tive a oportunidade de ver Herbalife de outra maneira. Então a minha história ela vai começar a ficar adaptada a este momento atual. Percebes, Andréia? É assim que eu escolho. Respondi à pergunta? Sim, obrigada. Obrigada, Rui. Então, se tiveres aí alguns desafios, guarda-os, trabalhas para os conquistar, superá-los, porque um dia vais contar, mas não é já. Agora, tu tens hoje para contar desafios que tu já ultrapassaste, dificuldades que tu já ultrapassaste e que já estão contáveis. São essas que tu contas agora. Rui Araújo. Boa noite a todos. Obrigado, Teresa. Já escutei o tempo, não já, Rui? Não. Já não é a primeira vez que eu ouço esta formação e na minha cabeça faz sempre uma pergunta pela qual eu passei e acredito que talvez muitas pessoas que possam estar aqui tenham essa pergunta na cabeça, mas talvez não tenham a coragem de a fazer, que é, mas a minha história não é nada interessante. O que é que... Olha, a Rosário também dizia o mesmo e em 30 segundos ficou inspirada com a história dela. É isto. É olhar para ela de olhos de ver. Toda a história, sabe, olha, a primeira coisa que eu faço quando eu estou com alguém e eu olho para essa pessoa e penso assim, ai meu Deus, julgadora, a Teresa julgadora, que ela é boa a julgar, a Teresa é muito boa a julgar. E eu olho para uma pessoa e penso assim, ai, que tadita, se calhar não tem potencial para a Herbalife, se calhar não vai conseguir, eu não vou dedicar tempo a esta pessoa. Antes de eu decidir não dedicar tempo a esta pessoa, eu pergunto-lhe coisas sobre a história dela. Mas não é assim, conta-me lá a tua história. Não, ele diz, olha, então e faz o quê? Mas se fosse assim para escolher mesmo o que é que tu querias fazer, o que é que era? Assim, quando se tu fosse assim para escolher, olha, eu fazer este tipo de conversa, mais ou menos. Seria o quê? Então e porquê é que não és isso? Começa a ouvir a pessoa. Oh, Rui, e depois a pessoa começa-me a dizer coisas da vida dela. Não é aquelas coisas mais íntimas, mas é aquelas coisas de, pá, não consegui, depois os meus pais não tinham dinheiro, mas depois eu fiz isto, e depois eu fiz aquilo, pá, e depois tive um irmão que aconteceu isto, mas depois eu tomei conta e arranjei 3 empregos, e pronto, epá, e sabes, na minha cabeça começa assim, ela pode chegar a presidente se quiser, eu vou dedicar o tempo a esta pessoa, porque ela tem uma história incrível, e é isto, toda a gente tem uma história incrível. Toda a gente tem uma história incrível. Porquê é que acha que não tem? Porque nega a sua própria história. E enquanto negar, enquanto não a honrar, a história das outras pessoas também não se conectam com a dela. E não consegue evoluir no seu negócio. Porque este é um negócio de pessoas. E cada pessoa tem uma história. E se eu não consigo respeitar a minha história, como é que eu vou conseguir respeitar a história dos outros? Não vou. Então as pessoas até podem vir, mas elas vão se afastar, porque eu não consigo respeitar a história delas, só porque não estou a conseguir respeitar a minha. Então a sugestão que eu dou, Rui, é qualquer pessoa que está aqui, agarra num papel, hoje à noite, antes de ir para a cama, eu sei que é tarde, mas é quando a gente às vezes está cansado que as coisas ainda saem melhor, porque desligamos a cabeça, e como a cabeça está cansada, juro-vos, quando os melhores momentos para nós pormos o nosso coração a falar de forma natural é quando a cabeça está cansada. Portanto, esperem mais 2 horas. Ainda estou a olhar para vocês, ainda estão frescos. Daqui a 2 horitas. Não, a Sheila diz que não. A Sheila diz que está pronta para começar a escrever. Sheila, põe um caderno, uma caneta e começa a contar e começa a escrever coisas difíceis que tu já superaste na tua vida. Só de pensar já se estão a emocionar alguns de vocês. Escreve, olha, eu passei por isto, e como é que superei isto? Não é que coisas difíceis que vocês passaram, não. Coisas difíceis que já superaram na vossa vida. Coisas difíceis que passaram e superaram. Escrevam isso. E depois olhem e leem assim. Às vezes até podem dizer um palavrão.
Se eu passei por isto, eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida. Se eu passei por isto, eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida. E depois começam a ver aquilo, e depois começam a ver aquilo, e depois começam a ver aquilo, e começam a ouvir pessoas, começam a aparecer-vos pessoas com coisas parecidas, com desculpitos a dizer que não são capazes, que não podem. Sabem qual foi a maior prenda da minha falência? De não ter dinheiro? Foi perceber que eu não acredito em nenhuma desculpa quando as pessoas me dizem assim: eu não posso porque não tenho dinheiro. E eu disse assim: eu também já tive um período de tempo sem dinheiro e consegui. Portanto, se eu consigo, tu também consegues. E é essa a riqueza que a minha história me dá. Em vez de eu usá-la como vítima, eu uso-a como força. Porque eu tenho a confiança plena que não ter dinheiro, quem não tem dinheiro, consegue fazer este negócio. Porque eu já tive um período de tempo sem dinheiro e consegui. E perceber que não ter dinheiro é uma época da nossa vida e que nós podemos decidir que essa época muda. Então é agarrar nesses desafios, como é que nós os superarmos, e de repente vai aparecer pessoas com desafios parecidos e nós vamos estar com a habilidade para entregar ao mercado, para entregar às pessoas, não é através só dos factos da Herbalife, não é através só da história do CEO, é através da nossa própria história. E é assim que as pessoas começam a confiar em nós, é assim que as pessoas começam a criar empatia connosco, é assim que as pessoas começam a ficar na nossa equipa e não saem, não saem. A retenção da equipa começa a ser muito alta. Porquê? Porque são as histórias que nos ligam. Não são os pontos que nos ligam. São as histórias. As histórias. E se nós negarmos a nossa própria história, nós não temos o ingrediente que faz a ligação. Tudo é muito difícil. Tudo é só tarefa, 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 tarefa. E Herbalife é muito mais do que tarefa. Respondi à pergunta, Rui. Perfeitamente. Obrigado. Agora, eu sei que há uma resistência grande em fazer isto, porque doces foram momentos, se calhar, que foi custoso passar. E a maioria das pessoas quer evitar essa dor, não quer ir lá. Só que quando transforma essa dor em força, quando transforma aquele momento de vitimização que passou por líder, quando olha e agradece por aquele momento ter acontecido, por graças a ele, está aqui com isto e com isto e com isto, ganha um poder enorme e começa a honrar a sua história. Eu digo-lhes uma coisa: se começarem a honrar a vossa história, vocês vão honrar a história de qualquer pessoa que cruzar no vosso caminho. Então, não se privem de olhar para essa dor que vão sentir, porque vão transformá-la. Ela só está lá para ser transformada, mais nada. Ela não está lá para doer, ela não está lá para nos puxar para baixo, não. Ela está lá prontinha, à espera que nós a peguemos nela e a transformemos numa força. E todos nós que estamos aqui temos isso. Todos nós temos esses ingredientes. Todos. Negá-los, é a coisa mais fácil. Mas eu digo-vos, não é isso que vos vai levar onde todos dizem que querem. Então todos nós temos esse poder. Todos nós temos esse poder. Mais alguma pergunta? Que vocês ainda estão fresquinhos? Ai, agora ficámos pensativos. Ai, meu Deus, credo. Mais alguma pergunta sobre esta dificuldade em contar a história, esta dificuldade em aceitar a história? Sabem, às vezes as pessoas perguntam, está bem, mas no webinar, no webinar a coisa até pode ser 30 segundos, pronto, meu nome é Teresa Mendes, conheci a Herbalife há 15 anos, eu fazia isto. Não é dessa história que eu estou a contar, não é dessa história que eu estou a falar, é todos os dias, a história do dia a dia, quando falamos com pessoas, quando ouvimos pessoas, quando metemos conversa com as pessoas, é a história do dia, não é a história do palco.
Porque é a história do dia, o somatório das histórias dos dias, que vão tornar um dia a história do palco uma história e não uma informação de como foi a nossa jornada. Esse é aquilo que nos difere, esse é aquilo, o poder de todos que nós temos. Nós até não podemos não ter... pode estar aqui alguém nesta chamada que assinou o kit ontem, que até ainda não tem resultados com os produtos, que até ainda não falou com ninguém, até ainda não tem a possibilidade de ter mais desconto agora, até ainda nem sabe muito bem explicar o batido, não sabe fazer o plano de marketing, mas tem uma história, está pronto para começar. Com a sua história. De como é que estava antes, o que é que o fez assinar o kit, o que é que viu aqui que poderia ter para a sua vida. Tem uma história contável já. E é para contar. Como é que está, quais são as suas dificuldades, o que é que não quer, o que é que tem neste momento que não quer ter e encontrou um veículo para dar solução àquilo que quer ter. Tem uma história e ela vai se enriquecendo amanhã, depois da amanhã já tem um capítulo novo, daqui a um mês já tem uns 3 capítulos novos, vai se enriquecendo, a história está sempre aberta, sempre aberta, sempre aberta. Tudo aquilo que nos acontece, escrevam isto por favor, tudo aquilo que nos acontece é para ser contável. Tudo. Tudo aquilo que nos acontece é para ser contável. Pode não ser contável já, mas um dia vai ser contável. E se é para rir um dia... Mas vai rir já. É pôr os óculos da coisa boa. Às vezes é preciso levar uns abanões de alguém, não é? Mas sim. Então, quando olharem para a vossa história hoje, não pensem assim, mas porquê que isto me aconteceu a mim? E pensar assim, olha, deixa-me cá perceber porquê que isto me aconteceu a mim. Ora, deixa cá ver. O que é que eu ganhei com isto? Qual foi a prenda disto me ter acontecido a mim? Graças a isto ter acontecido, o que é que aconteceu depois disto? Muda tudo. Muda tudo. Sabem que eu tinha uma pergunta que me limitava constantemente e é incrível perceber que a intuação, como a gente faz as coisas, como nós dizemos as coisas, é incrível. Eu tinha uma pergunta que dizia inconscientemente a mim e que me limitava à minha ação, à minha audácia, à minha coragem, à minha capacidade de fazer coisas incríveis. Era assim, mas quem sou eu para fazer isto agora? Agora quem sou eu para falar com esta pessoa agora? Agora quem sou eu agora para chegar ali e dizer isto? Quem sou eu para dizer isto? E era uma pergunta constante, que me limitava sempre. Sentia-me inferior, pequeninita, inútil, incapaz. Não servia para nada, estava ali só a estrovar. Porquê? Quem sou eu agora para falar com esta pessoa? Quem sou eu agora para dizer isto? Quem sou eu? Epá, eu sei que a equipa de presidente é fixe, mas quem sou eu para chegar lá? E reparem, como é que a mesma pergunta, com uma entoação diferente, leva a uma procura diferente, que é, quem sou eu? Deixa-me lá ver, deixa-me descobrir melhor quem sou eu. Deixa-me descobrir que capacidades é que eu tenho. Quem sou eu mesmo? Eu vim cá para fazer o quê? Olhem como é que a mesma pergunta, com uma entoação e uns óculos e um olhar diferente, pode ser a levar a caminhos totalmente diferentes. E quando eu mudei esta entoação, eu comecei a descobrir quem sou eu. Descobrir-me que capacidades, coisas boas é que eu tenho. Que coisas é que eu não tenho que o Bruno tem, que pode também ajudar, em vez de ser eu a fazer e não percebo nada disto, percebe ele, olha, pronto. Que valores é que eu tenho e que são inegociáveis, invioláveis? E é a mesma pergunta, mas a intuação das coisas é diferente. E isto tem tudo a ver com história. Porque eu posso usar a história do ou posso usar a história do deixa cá ver.
Eu vou-vos dizer uma coisa assim, mas isto é uma crença, não sei, não estou a dizer que isto é verdade, é uma crença. A maior parte das pessoas ainda não é presidente porque não acredita que pode ser presidente. Alguns porque ainda não tiveram tempo, né, de ser presidente, e outros porque não acreditam. A sua história, a forma como olham para a sua história, olham mais para as limitações da sua história, do seu percurso, do que propriamente para as forças, capacidades, conquistas, superações, qualidades que a sua história lhe diz. Então não se sente merecedor de ser, mas é só uma história que olha, só isso. E sabem porque é que eu tenho muita convicção nisso? Porque durante muito tempo eu não fui presidente porque não acreditava. Porquê? Quem sou eu para ser presidente um dia? Eu gosto, acho espetacular, escrevo, vou ser presidente, mas cá dentro a minha história era quem sou eu? Então eu nasci em casa, eu nasci numa vilazinha que se chama Corredoras, agora quem sou eu? Percebem? Até que a gente um dia olha para a história de outra maneira. E isso depois projeta-se no caminho para a nossa frente. Por isso toda a gente tem uma história fantástica. Aceitá-la, honrá-la e usá-la em serviço aos outros. Não é em servir-nos da história para nos vangloriar. Porque isso também é uma história. É servir os outros com a nossa história. Pronto, já se faz tarde. E era isso que eu hoje tinha aqui para vos dizer. Tânia. Foi Tânia que me apresentou, não foi? Foi. E eu fui. Estava a acabar de escrever. Bem, olha, obrigada. Eu acho que foi tudo espetacular, mas estes últimos 10 minutos aqui, pelo menos para mim, foi assim, cereja no topo do bolo, não é? Por isso é que nunca podemos perder o final dos eventos. E olha, parabéns a nós que ficámos aqui até à 00:20 a dedicarmos tempo onde já não estamos a falar assim propriamente com pessoas, e são as melhores horas para nos desenvolvermos e para aprendermos. E muito obrigada à Teresa e ao Bruno por estarem aqui conosco. Eu acredito que a missão deles é partilhar a história para nos poder ajudar a nós, e por isso é que estão aqui a esta hora. E esta formação está a ser gravada, por isso também depois irá ser disponibilizada para nós podermos... Oh, caraças, já podias ter dito, que assim não dizia tantas coisas, está a ser gravada. Opa, estou a brincar. Olha, Nós gravamos tudo. Posso partilhar aqui uma coisa, Teresa? Tenho mesmo de dizer, porque é o que a Tânia estava a dizer. Tu estás nos últimos 10 minutos, realmente foram fantásticos. E é exatamente isso que eu sinto quando olho para ti. É aprender, e para conseguir um dia ter o discernimento e ter a consciência do que é a nossa história, porque muitas vezes caímos no erro de contar a história da Herbalife, é a história do Monocórdica, e nós somos muito mais do que Herbalife, nós somos alguém que estamos apenas aqui, estamos a construir algo aqui. E queria-te agradecer, Teresa. Eu estava a mandar uma mensagem para a Magda a dizer assim, aquela mulher nem faz ideia daquilo que eu gosto de ouvir. E obrigada. É um gosto, Sheila, é um gosto. Olha, mas tu tens uma história do caraças, hein? Todos temos. Hoje. Toda a gente vai querer ouvir a tua história. Ela hoje está a fazer promoção à história, ok? Portanto, não se esqueçam. Não, mas eu podia falar aqui com toda a gente, com o Hugo. Eu, por exemplo, estou a olhar para o Hugo, não conheço, mas se eu falasse aqui 5 minutos com o Hugo, já ia dizer, pá, vocês não podem perder a história do Hugo. Sabem qual é, às vezes, porque é que a gente não... Epá, desculpem lá aqui o horário, mas sabem porque é que às vezes nós não temos... não é bem tempo. Mais 20 minutos, estás à vontade, portanto, estás tranquila, está bem? Eu acho que o pessoal está todo aqui tranquilo, não... Até às 2 da manhã para escrever. Malta, aqui são só 7:30 da noite, portanto eu estou porreiraça da vida. A gente vai se munir pelo horário da Andreia. Exato. Obrigada, Andreia. Olha, sabem às vezes qual é a maior dificuldade? Nós às vezes acreditarmos no potencial e na capacidade das pessoas é porque temos uma conversa tipo um jogo de ténis, que é, eu por exemplo, agora estou a olhar aqui para o Hugo Castro, não conheço a história dele. E o erro e a dificuldade, agora começava a falar aqui com o Hugo e ele
Vamos pôr isto em prática. Hugo, abres aí o micro, por favor. Então, Olá, boa Hugo, noite. estás bem? Boa noite, estás bem? Está tudo. Hugo, estás no Herbalife mais ou menos há quanto tempo? Quase há 2 anos. 2 anos. E o que é que fazias antes, Hugo? Sou instrutor de fitness. Olha, eu também. Personal trainer. Pronto, e começava assim, este é o erro crasso, que é, eu também era instrutora de fitness. E ele dizia, não me eu também. E começava ali um jogo de ténis. Ele conta um bocadinho da história, conta um bocadinho. Ele conta um bocadinho, eu conto um bocadinho. Isto é um jogo de ténis. E eu estou sempre a interromper a história do Hugo. É um erro. É esta falta de presença, de interesse genuíno, de ouvir, de escutar, de fazer perguntas sem interromper o rapaz para contar a sua história e não pôr a minha já. Até que chega um ponto onde eu vou entregar um pouco da minha. Mas o início eu preciso de conversar, eu preciso de ouvir o Hugo. E a instrutora e fazer ali mais... Obrigada, Hugo. Um dia a gente vai conversar. E então, às vezes, nós perdemos oportunidades e perdemos tempo e perdemos capacidade de saber informação das pessoas porque começamos numa conversa de jogo de ténis, que é, eu quero falar sobre ele, mas já quero falar sobre mim. E depois de repente, já estou só, o Hugo está-me só a ouvir a minha história e eu não fico a saber nada dele. Não foi profundo na conversa. Então nós distribuidores, nós gostamos muito de falar, temos de ter sempre uma aguinha, um chazinho. Quando nos apetece falar, a gente ocupa a boca. E ouve. E fica ali a ouvir. Apetece-me dizer isto, ocupa. E ouve. Juro-vos. Este foi o meu primeiro, quando eu só queria falar e não dava oportunidade às pessoas de expressarem e de eu as conhecer, e estava sempre a beber chá, estava sempre a beber. Porque eu apetecia-me era dizer, eu também, e fui não sei o quê, também fui instrutora de fitness, olha, e comecei a dar aulas às 6 da manhã que ninguém queria, e o Hugo fica para segundo plano, porquê? Porque a estrela sou eu. Não, nós temos que pôr as pessoas a brilhar. Nós temos que pôr as pessoas a brilhar, e para elas brilharem elas têm que falar, elas têm que contar a sua história, e nós precisamos de fazer perguntas sobre elas. Isto vai chegar uma hora onde nós também contamos um bocadinho da nossa. Mas é pôr as pessoas a brilhar, ouvir a história das pessoas. E nós só conseguimos fazer isso quando nós respeitamos a nossa história. Porque sabemos que o Hugo, atrás desta pessoa aqui, tem uma história. E podemos trazer aquela criatividade de criança, em vez de perguntar porque é que o céu é azul, perguntar qual será a história do Hugo. Eu tenho uma paranoia que as histórias eu passo ao pé das pessoas na rua e penso assim, qual será a história desta pessoa? Passou uma pessoa ao pé de mim assim, qual será a história desta pessoa? As coisas que ela já superou. Fico com curiosidade. Então é trazer esta curiosidade genuína de criança que todos nós temos e ouvir. Teresa, mas tu agora falaste de uma coisa muito importante e até podes dar esse exemplo se calhar em 5 minutos, que é, tu não conheces a história do Hugo, acho eu, não conheces, acho. Eu sei que ele é instrutor de fitness. Não sei ainda. Eu acho que aqui um exemplo para todos, e acho que ninguém se importaria de ouvir, é como é que tu, neste momento, meterias, ou seja, que perguntas é que tu farias ao Hugo Castro, ou seja, tudo aquilo que nos estiveste agora a ensinar e a passar, pô-lo aqui em prática agora se calhar em 5 minutos. Eu não o quero pôr, não quero pôr esse, sem lhe ter a autorização dele, mas eu comecei por fazer, está tudo bem, és distribuidor há quanto tempo, e o que é que fazias antes? Já começou, podes acabar. André, são 7 da tarde aí, não é? Olga, então eras instrutor, ou és? Eras ou és? Sou. E gostas daquilo que fazes? Adoro. E assim, tipo, instrutor porquê? Porque desde que me conheço que faço e que estou ligado ao exercício físico, muito por causa do meu pai, que sempre foi desportista e que sempre me levava com ele a jogar a bola e a fazer ginástica e a correr e a fazer 30 por uma linha no meio do Alentejo, que éramos os únicos que fazíamos isso na altura e toda a gente chamava maluco ao meu pai. Não? Então, se a referência foi o teu pai era maluco. E eu maluco sou. Como também sou. Mas tinhas uma boa relação com o teu pai? Aí agora. Vocês estão a perceber?
Defino boa relação. Valorizo muito toda a educação que o meu pai me deu, valorizo muito, muita coisa que o meu pai me deu, mas é apenas quem fez o milkshake para eu estar cá. E que te inspirou no fitness. Inspirou-me no desporto. Ou Inspirou-te no seja, foi desporto. quem me habituou àquilo. A minha inspiração para o fitness foi mais tarde. Mas assim, pronto. Mas ele inspirou-te, não é? Inspirou-te no... Sim. Foi quem fez a primeira ligação ao desporto. Ok. Então, e desde pequenininho tu sonhas ser aquilo que tu és hoje? Sim. E o que é que te apaixonou na Herbalife, Hugo? Não te vou dizer o que é que me apaixonou na Herbalife. Vou dizer aquilo que me levou à Herbalife. Foi precisamente um bocado quase aquilo que eu hoje vejo muito melhor, que é nós não vivemos, nós sobrevivemos, a maior parte das pessoas. Nós quem? E nós, quase todos nós, acho eu. Eu não. E eu pronto. Mas eu não estava a viver e ainda não estou a viver como quero. Vou viver, mas ainda não estou a viver. Mas era o quê? Como Era quero. muitas horas? Trabalhavas muitas horas? Era isso? É muitas horas, é pouco dinheiro, é todo o percurso até hoje e todas as coisas que eu tenho penduradas, e posso dizer que neste momento tenho 43 anos e se eu me reformasse hoje eu não tenho descontos suficientes para ter reforma. E foi isso que tu viste que a Herbalife te podia dar? Exato. E estás disposto a entregar-te para teres essa vida que tu queres? Yep. O que é que tu já passaste assim na tua vida que tu podes dizer assim, fogo, se eu passei por isto, eu consigo na Herbalife pôr isto em prática e conseguir tudo aquilo que eu quero para ter o dinheiro, o tempo, tudo aquilo que tu queres, essa liberdade que tu dizes que tens para te reformares à idade que tu quiseres. Saí de casa com 18 anos, com o meu pai a dizer-me que daí a 2 semanas eu estava lá de volta a pedir migalhinhas, porque eu saí do Alentejo contra a vontade dos meus pais, saí por decisão própria, era aquilo que eu queria e era aquilo que eu ia ter, ponto. Portanto, vim para Lisboa sem conhecer praticamente ninguém, sozinho. Isto em junho de 96. Em junho de 96 é quando eu decido que realmente quero estar no fitness. Em agosto de 96 já estava em Lisboa, inscrito num curso na Xtarca, no Cefado, deves conhecer com certeza. Sim. E andei a trabalhar em trabalhos temporários e para conseguir pagar curso, para conseguir pagar casa. Para conseguir pagar e esse miúdo, o que é que esse miúdo de 18 anos teve que sair de casa? O que é que deu ao Hugo hoje com 43, não é? 43. O que é que esse miúdo de 18 anos que teve que sair de casa deu hoje de força, de capacidades ao Hugo de 43? Que forças é que tu tens, graças a esse miúdo ter saído de casa, que tu tens hoje, para a tua vida? Tive-as durante muito tempo e estou a voltar a tê-las graças a isto. Graças a esta experiência que estás a ter? Yeah. Ok. E estás disposto a usar essas forças, Hugo? Estou. Pronto. Então, essa liberdade que tu queres, esse dinheiro que tu queres, esse tempo que tu queres, eles precisam dessa força que tu já tens dentro de ti. Que foi esse miúdo de 18 anos que te deu. Estás pronto para usá-las? Estou. Boa. Então, seja muito bem-vindo à Herbalife com essas forças todas, Hugo. Obrigado. Quem é que duvida do Hugo mais? A gente até pode duvidar do aspecto dele, não é? Estou a brincar. Mas da história é impossível duvidar. É impossível perceber que o Hugo, com a história que tem, consegue chegar onde quiser. Onde quiser. Foi necessário para ele. Foi difícil. Foi necessário para o Hugo estar aqui hoje, com 43 anos, encontrar um projeto que lhe dá a liberdade, o dinheiro, o tempo, para ele fazer o que ele quiser e não estar dependente de um patrão nem das horas que tem que dar de trocar tempo por dinheiro. Foi necessário isto tudo para ele agora poder entregar todas as suas capacidades, todas as suas forças, todas as suas habilidades, toda a sua experiência a um negócio, uma atividade, a uma vida que lhe vai dar tudo aquilo que ele quer. Graças a um miúdo de 18 anos ter um dia saído de casa. Por isso, Hugo, o meu trabalho contigo vai ser ajudar-te a pôr essas forças em prática.
Porque Obrigado. tu tens-las. Podem estar assim esquecidas, mas tu tens-las. Estás pronto? Estou. Bora lá. Obrigado. E eu assim acredito que o Hugo é capaz. Eu podia estar aqui com o Hugo, oh Hugo, é tanto na vez, olha aqui este a ganhar 20 mil euros, olha aqui aquele a ganhar 40 mil euros, olha aqui aquele que era personal trainer também, olha aqui o Bruno Mendes que era personal trainer também e não sei o quê, e não era instrutor de fitness, mas olha a Teresa que ganha agora 40 mil euros, se ela é capaz, também és capaz. Eu podia estar aqui só na conversa do Hugo, ia falar histórias, e ainda não querer saber a dele. E este é o poder que nós temos se respeitarmos. Se eu não respeitasse a minha história, se eu não honrasse a minha história, se eu não tivesse agradecido à minha história, eu era incapaz de fazer isto com o Hugo. Eu queria era começar a brilhar para o Hugo e dizer, oh Hugo, olha, eu também era personal trainer, também era instrutor de fitness, no primeiro mês eu ganhei logo isto, e se eu vou ser capaz, e tu também. E estava ali a elogiar-me, a brilhar, e estava a abafar o Hugo. Porquê? Porque ele não tinha a oportunidade de expressar as qualidades que tem, o percurso que teve, como é que ele estava antes de conhecer, o que é que ele viu na Herbalife que para ele poderia ser uma solução que ele ainda não tem, mas que ele viu que pode ter. E é preciso saber isto. Muitas das vezes é preciso uma conversa destas e às vezes acontece o mesmo que está a acontecer com o Rui Araújo ao ouvir-te, emociona-se. Então eu vou-vos dar um segredo para nós não nos emocionarmos com a história dos outros. Não é emocionarmos, eu emocionei-me com a tua história, mas não estar a chorar à tua frente com a tua história. Vou-vos dar um segredo para isso, pode ser? A gente pode chorar a ver um filme, né? Eu a ver o Faísca McQueen choro, quando ele ajuda o rei, ele desiste de ganhar e ajuda o rei, e vai levá-lo para a meta, eu choro com aquilo. Portanto, se eu choro a ver o Faísca McQueen, antes de eu saber esse segredo, estava já aqui a chorar com a tua história, Hugo. Porquê? Porque tenho uma relação muito forte com o meu pai, porque tive muitas dificuldades de relacionamento com o meu pai, porque me conecto com algumas coisas da tua história que tu partilhaste, porque a minha mãe morreu aos 18 anos e aos 18 anos estava a viver sozinha. Me conecto com muitas coisas, porque trabalhava 16 a 18 horas por dia e sobrevivia. Conectava-me com muitas coisas da tua história, conecto-me com muitas coisas da tua história. Só que quando eu estou a ouvir-te, eu estou ali para te entregar e para te servir. Quando eu quero que tu me ouças, eu vou já estar a chorar. Entendem a diferença? É esta. Quando eu estou a ouvir-te, quando eu te quero ali entregar-te e direcionar-te para tu teres aquilo que tu queres, eu emociono-me por dentro. O meu coração está aqui a bater, mas as minhas lágrimas não caem. Mal as minhas lágrimas caem, eu já entrei na tua história e já vou começar a falar da minha. Eu perco a capacidade de te servir. E tu estavas a falar tudo, coisas que têm a ver com a minha vida. Aos 18 anos a minha mãe morreu, não fui eu que saí de casa, foi a minha mãe que saiu de casa. Um ano depois o meu pai arranjou outra família e saiu de casa. Portanto, não fui eu que saí de casa, foi os meus pais que saíram de casa e eu fiquei a viver sozinha. Também sobrevivia na área do fitness. Também tive muitos desafios com o meu pai, embora o adore. Então, há N coisas aqui. Mas eu estava com um objetivo, que era saber mais de ti, para te entregar soluções, para te direcionar para aquilo que tu queres. E quando isso acontece, a gente não chora, emocionamos, mas não choramos. Quando nos envolvemos com a história da outra pessoa, já queremos contar logo a nossa. E perdemos a oportunidade. E talvez esta história, o Hugo agora sabe da minha história de outra forma. E se calhar se fosse uma conversa normal, eu iria saber uns tempos mais tarde. Quando ele me dizia assim, um dia quando o Hugo me dissesse assim, pá, mas eu não consigo, eu já sei da história dele, já me conseguiu dizer, mas eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei o quê, eu não consigo pôr as minhas qualidades aqui, ninguém quer, não sei o quê, pá, eu ia contar ao Hugo, olha, tu disseste-me aquilo em relação ao teu pai, e eu também isto digo em relação ao meu pai. Tu disseste-me aquilo em relação ao fitness, eu também isto em relação ao fitness. Tu disseste-me aquilo em relação aos 18 anos, eu também isto em relação aos 18 anos. Portanto, se eu pá, é só conseguir pôr as capacidades que já temos cá fora. E tu tens-las. Se eu pus, tu também consegues pôr. E isto iria ser assunto para mais tarde.
E nós precisamos de nos centrar, que é, nós temos pessoas à nossa frente, todos os dias nós temos pessoas à nossa frente, e o nosso trabalho é o quê? Descobrir a história delas, ajudá-las a pôr as qualidades e as forças que elas já têm, coisas que superaram nas suas vidas. E vocês repararam, eu não conhecia o Hugo, e a forma como a conversa dele, através de perguntas, ele se abriu. E ele não está só a falar comigo, está a falar com 43 pessoas. Como é que ele se abriu de uma forma tão simples? Então o nosso trabalho é pôr as pessoas a brilhar, pôr as pessoas a falar, pôr as pessoas a expressarem-se. E vai haver uma altura que nós também nos vamos expressar, mas é quando elas não acreditarem, e aí a nossa história vai validar que elas também são capazes. Isto é muito importante, muito importante. Pediram um exemplo? Tem aqui um exemplo. E está aqui um exemplo com o Hugo, podia ser com a Susana, com a Sheila, com a Sílvia, com a Anaísa, com a Vânia, com toda a gente que está aqui. Toda a gente. Toda a gente. Eu sou apaixonada em saber as histórias das pessoas. Mas primeiro tive que me apaixonar pela minha. Se eu não me apaixonar pela minha história, eu não quero saber da história dos outros. Porque eu vou estar muito ocupada a vitimizar-me a minha e a julgar a dos outros. Escrevam isto. Se eu não me apaixonar pela minha história, eu não vou conseguir apaixonar-me por história nenhuma. Vou julgar, vou afastar, vou invejar, vou querer competir, em vez de simplesmente ouvir e servir e direcionar. Mas eu preciso me apaixonar primeiro pela minha história. Hugo, tu precisas te apaixonar pela tua história, tu precisas de dar graças, de agradecer ao puto de 18 anos que saiu de casa, que se tornou um homem aos 43 com estas forças e capacidades que tu tens. Precisas de agradecer ao teu pai tudo aquilo que ele te deu, que hoje te tornou um homem, se calhar com valores, graças a essa aprendizagem, com valores intocáveis de homem, de pai, de marido, de companheiro, de amigo, invioláveis, graças àquilo que ele te passou. Costuma-se dizer, né? A gente com uma faca pode matar ou cortar uma maçã. É o mesmo instrumento. Com a nossa história nós podemos nos vitimizar ou agradecer, honrar. Eu vou aqui dizer uma coisa assim mais fora. Como é que eu vou dizer isto? Quando nós começamos a honrar e a agradecer a nossa história, a nossa fé em algo no universo, pronto, ela também se reforça, porque nós começamos a perceber que tudo aquilo que nos aconteceu foi para um bem maior. E às vezes até ver as peças, tipo a perfeição, a gentileza da vida, tudo aquilo que nos aconteceu foi para um bem maior. E isso reforça, não é reforça, é constrói uma fé onde se começa a acreditar que tudo aquilo que acontece é para um bem, é para o nosso bem, tudo. E pronto, acho que já estou a ir longe demais. Hugo, agora vamos falar mais vezes. Podes-me ligar quando quiseres, está bem? Está prometido. Boa. Obrigado. Nada. Tânia. Olha, obrigada a todos, obrigada Hugo por teres exposto aqui a tua história pessoal para nós e que nos serviu tanto. Então, um beijinho a todos. Amanhã encontramos-nos no treino às 4h30, #hoje há treino. 19 horas para quem quiser a celebração da Maratona dos 10 dias, altamente divertido e com muitos resultados para as pessoas conhecerem. E no domingo, 19 horas, o webinar. Então temos aqui a oportunidade de 3 eventos diferentes onde podemos convidar os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos familiares e todas as pessoas que fazem parte das nossas equipas para terminarmos aqui o mês em grande. O mês só termina segunda-feira às 23h59 e, como diria aqui
ou o meu irmão, ou a Teresa, ou qualquer outra pessoa da equipa de presidentes que eu já ouço há 15 anos, o mês ainda só está a começar, portanto, bora lá aproveitar os 3 eventos que vamos ter e todos aqueles que, porque agora temos no board tudo gravado, temos montes de apresentações, agora até acho que já temos apresentações a mais, para podermos aqui ajudar cada vez mais pessoas, aumentar o número de consumidores na nossa linha descendente e com isso podermos fazer deste mês de fevereiro o primeiro grande mês do ano da Herbalife, porque estamos a arrancar com o ano e bora lá mudar de PIN, não é? Encontramos-nos amanhã no próximo evento. Um beijinho a todos.